E aí pessoal do Mundo FIV, tentantes, tudo bem? Bom, bem-vindo de volta. Se você nunca assistiu ao nosso canal, bem-vindo. Se você já é frequentadora do nosso canal e está assistindo nossos vídeos, bem-vindo de volta. Bom, hoje, gente, eu quero discutir uma coisa com vocês que é a transferência de embrião. O que é a transferência de embrião, tá? E como que ela se comporta e o que você deve tomar de cuidado, o que você não deve tomar de cuidado durante a sua transferência de embrião, tá? Então, transferência de embrião, qual é o melhor formato, qual a melhor forma para você se preparar para isso? Esse é o vídeo de hoje. Vamos para a vinheta. Bom, é o seguinte, gente, vamos falar um pouco sobre transferência de embrião. Então, a gente tem alguns vídeos gravados e a gente fala bastante no nosso canal do passo a passo da fertilização in vitro, né? Você que vai precisar fazer esse tratamento, o que você vai enfrentar? Quando começa o tratamento? O que são os remédios? Como que você toma os remédios? E assim por diante, tá? E aí chega um momento que a gente chama do procedimento que chama transferência de embrião. O que é isso? Todo o processo de fertilização in vitro, ele acontece fora do corpo da paciente. Então, essa é a definição, é o tratamento que você faz, onde você tira os óvulos da paciente, você estimula o ovário dela, né, dá os remédios para ela produzir os óvulos, tira os óvulos do ovário e depois você vai fazer um procedimento que chama transferência de embrião. Então, você entra com esses óvulos no laboratório e aí, no final, quando você tem os embriões formados, você tem uma chance maior de passar por este processo chamado de transferência de embrião, tá? Então, vamos lá. Você faz o seu tratamento de reprodução humana, você pode transferir embrião ou no mesmo ciclo, no mesmo mês que você estimulou o ovário, ou você pode ter que guardar os seus embriões, congelar os embriões e depois transferir no próximo mês, ou o que a gente chama de transferência de embrião congelado. Então, vai chegar um momento que você vai transferir embrião. Então, voltando, você faz o seu tratamento, você tem dois caminhos principais. Você pode transferir embrião no mesmo ciclo, no mesmo mês que você estimulou o ovário para produzir os óvulos, ou você pode ter que guardar eles, congelar os embriões para você transferir os embriões no próximo mês, tá bom? Ou quando você quiser. Bom, o que eu quero focar nesse vídeo é explicar para vocês como funciona a transferência de embriões, tá? O que é a transferência e como ela funciona na prática. O que acontece? A paciente, ela vai para o laboratório, para a clínica onde ela fez o tratamento dela e, de preferência, ela vai estar com a bexiga cheia. Então, primeira informação, você tem que estar com a sua bexiga com urina dentro ou cheia para facilitar a transferência. Por que isso facilita? A gente faz um ultrassom pela barriga para ajudar a guiar a transferência de embrião. E quando tem líquido na bexiga, ela forma como uma janela acústica, que a gente chama. Ela melhora a imagem para você poder ver o útero embaixo. E uma outra coisa, nos úteros que são virados para frente, ou seja, apoiados na bexiga, quando a bexiga enche de urina ou ela fica mais cheia, ela empurra o útero para baixo. E aí faz com que você tenha uma transferência de embrião mais tranquila, tá? Então, a primeira informação, você vai até a sua clínica no horário agendado para transferência de embrião e quando você chega lá, você enche a bexiga, toma bastante água para estar com a bexiga cheia, tá? Isso tudo tem que ser casado com o médico que vai transferir o embrião, porque a paciente não pode ficar com a bexiga muito cheia por muito tempo, ela tem desconforto, então isso causa um problema adicional, tá? Bom, você enche então a bexiga e você vai para a transferência. Então, normalmente existe uma sala de transferência de embrião, que é uma sala muito próxima do laboratório de reprodução humana. E por que ela tem que ser próxima? Porque a embriologista, a bióloga, a biomédica, quem trabalha dentro do laboratório vai ter que passar os embriões para o médico fazer a transferência. Tá? Então, normalmente essa sala onde vai acontecer a transferência, ela é próxima do laboratório de reprodução humana. O que tem nessa sala? Tem uma maca ginecológica. Então, inicialmente a paciente fica naquela posição chata de ginecologista, que é a posição ginecológica, para o médico que vai fazer a transferência ter acesso ao colo do útero da paciente, ao útero, para conseguir fazer a transferência. Então ela fica naquela posição chata, com a bexiga cheia.
E o médico, ele vai pegar um aparelhinho, que é o famoso espéculo, que é o bico de papagaio, aquele aparelhinho que você coloca dentro na parte vaginal. Ele vai colocar aquele aparelhinho, vai abrir o aparelho para poder achar o colo do útero. Todas as pacientes, existe uma comunicação entre a parte externa do útero, que a gente chama de orifício externo, e a parte interna do útero. Então, o médico ele procura esse colo do útero dentro da vagina, e quando ele acha, ele olha o orifício externo do colo dela e ele sabe que é ali que ele tem que colocar o catéter para a transferência do embrião. Tá? Então, o primeiro catéter que ele pega, existem vários nomes de catéter, vários formatos, várias formas de você fazer essa transferência, mas ele pega um catéter que normalmente não tem o embrião. E aí, ele guiado pelo ultrassom, pela barriga, olhando o útero pelo ultrassom, ele passa esse catéter que a gente chama de catéter externo. Ele tem certeza e ele passa o orifício do colo do lado externo, passa o interno e deixa o catéter bem no comecinho do útero sem embrião. A partir do momento que ele decidiu, que ele tem certeza que o catéter passou esse orifício interno, ele vai pedir para a embriologista o segundo catéter, que normalmente é o catéter de Wiener, e com os embriões dentro, tá? E aí ele vai pegar este segundo catéter, vai colocar dentro do primeiro catéter, que era um catéter que tinha uma luz dentro, que é o catéter externo. Este catéter externo vai proteger a passagem do catéter interno, e este catéter interno com os embriõezinhos é o que vai terminar a transferência, tá? Alguns médicos usam ou não usam meio de cultura, colocam um pouquinho de meio de cultura na vagina antes de pôr o segundo catéter. Pega o segundo catéter, passa por dentro do catéter externo e aí você consegue ver no ultrassom a ponta do catéter interno entrando dentro do útero. O médico, normalmente, ele caminha com esse catéter 1 centímetro, 1,5 centímetro, meio centímetro do fundo do útero e aí, gentilmente, bem devagar, ele empurra esse êmbolo, né, dentro deste catéter interno. Tem no finalzinho uma seringuinha que tem os embriões, que tem um êmbolo como qualquer outra seringa, e aí ele ou a embriologista ou o assistente dele podem empurrar este catéter. Eu, como médico da reprodução humana, eu faço sempre eu empurro esse catéter, eu tenho treinamento para fazer isso, eu acostumei, aprendi assim, mas eu empurro o catéter para pôr os embriõezinhos dentro do útero e terminar essa transferência de embrião, tá? Então, lá no ultrassom você consegue ver uma pontinha branca lá dentro, que são os embriões, e aí terminou a transferência embrionária, terminou a transferência, tá? Esse vídeo é super importante para você assistir antes de transferir o seu embrião. Você já vai saber o que vai acontecer no momento da transferência e você vai conseguir passar a transferência de uma forma mais tranquila e aproveitar o momento com o seu companheiro, com a sua companheira, com quem estiver junto com você para essa transferência de embrião. E um período depois, entre 9, 11 e 13 dias depois, você faz seu exame de gravidez para ver se está grávida. Tá bom? Bom, esse era o vídeo de transferência de embrião. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou com alguma dúvida adicional, Luiz, qual catéter que põe, quais são os nomes, pode mandar aqui embaixo, eu vou responder para vocês. E se as dúvidas forem frequentes, a gente grava um vídeo especificamente falando sobre essas dúvidas. Fechado? Bom, obrigado por participar do Mundo FIV. Se vocês conhecerem alguém que está tentando ter filho, que tem dúvidas sobre fertilização, ou a mãe, ou alguém que está acompanhando uma amiga, assista o canal, divulguem o canal e ajudem o canal Mundo FIV a crescer. Um abração, vejo vocês nos próximos vídeos.